paz do Senhor Jesus, a você que chegou a esse vídeo, que clicou nesse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, que você possa ser edificado por essa palavra, por esse estudo, por esse ensino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração para que tudo seja da vontade do Senhor e que o Espírito Santo esteja conduzindo todas as minhas palavras em nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia de mim, Deus. O Senhor sabe que eu sou pobre, cego, nu e pecador, Pai. Faça a Tua vontade em minha vida. Seja sobressaltado o Teu querer, a Tua palavra, e não o meu nome, nada de mim. Jesus, que os Teus servos que estão nesse vídeo agora, ouvindo e vendo esse vídeo, Jesus, eu peço ao Senhor, para que o Senhor abra-lhes o entendimento e abra o meu também, para que eu possa aprender aqui, Jesus. Pai Santo, de todas as dificuldades que eu tive nessa aula, que eu tive para preparar, que eu tive para gravar, Jesus, que tudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor, Jesus. Nada para mim, tudo para o Senhor. Para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aula de número 3, como você está vendo aí no seu vídeo, os slides que a gente está passando aqui nessa aula, revista do segundo trimestre, aula de número 3, cujo título é Eleição e Predestinação. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu vou estar olhando para cá, porque eu tenho um notebook aqui. Às vezes eu vou estar olhando para cá, porque eu estou com a Bíblia aqui. Estou com alguns sobressaltados aqui para ter a nota. E também estou com um livro, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Então, quando eu olhar para cá, mais para cá, é porque eu estou olhando para a cola, tá bom? Ó, tem mais cola aqui. O que não falta é cola. Tudo para fazer você, sua família que está assistindo essa aula, terem conhecimento da palavra de Deus, se aprofundarem no conhecimento da palavra do Senhor, porque é esse o desejo de Deus, que a gente tenha conhecimento da palavra dele, dia após dia, e consequentemente teremos conhecimento de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Lição número 3, eleição e predestinação. Texto, tema, vamos ler? Pega sua Bíblia, pega sua revista, ou se você quiser também, você pode abrir no seu celular, fique à vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas
segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Palavra linda, 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 do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A carta de Éfeso é uma carta que os teólogos dizem que é uma carta divina, uma carta celestial. E como todas as cartas de Paulo têm e possuem uma divisão de 4 partes, isto é, a primeira, saudação, a segunda, parte doutrinária, a terceira, parte prática e a quarta, a conclusão. A carta de Efésio, a carta aos Efésios, também tem essas divisões. E nós, nessa aula, iremos tratar da parte doutrinária dessa carta aos Efésios. A parte doutrinária. E nessa parte doutrinária, que vai desde o capítulo 1, do versículo 3, até o capítulo 3, começo do capítulo 4, e depois a prática e a conclusão logo em seguida na carta aos Efésios. Nessa parte doutrinária que nós iremos falar e estudar nessa aula, é muito importante nós destacarmos as 6 bênçãos celestiais que estão contidas nesse mesmo texto que nós lemos agora nesse início de aula. Então, pois bem, eu fiz alguns destaques. Se você perceber, eu coloquei algumas palavras-chave em amarelo. Olha só, que bonito. E vamos ficar com 2 palavras que são as palavras principais dessa aula: eleição e predestinação. Eleição e predestinação. O versículo começa dizendo da eleição. Nicolas, o que é eleição? O que é eleição? Bom, eleição, embora também tenha, nesse contexto, uma relação com a palavra predestinação, não são a mesma coisa. É importante ressaltar, é importante a gente entender isso. Eleição e predestinação, embora são relacionadas, não são sinônimas, ou seja, não são a mesma palavra. Não possuem o mesmo significado. Até porque eleição a gente utiliza quando? Bom, quando a gente vai fazer uma eleição aos governantes. A época de eleição. Então, é uma época de escolha. Eleição é escolha. Escolha. E sendo escolha, a gente pode ter possibilidades dentro dessa escolha. Então, você vota em um governante ou no outro, e assim por diante. Mas, eleição no caráter divino é diferente. A gente vai estudar com esse livro aqui, que é um livro que é recomendado pelo comentarista da lição. E eu fiz várias marcações nele para a gente ter noção do que a gente está aprendendo. Então, em ambos os testamentos, a eleição divina é Deus quando seleciona um indivíduo ou um grupo dentre numa companhia maior, ou seja, é quando Deus seleciona você ou eu na sociedade, ou seja, nos tirou de uma companhia maior, de um lugar onde tinha mais pessoas. É chamado de eleição, isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A principal palavra do Antigo Testamento para indicar isso é o verbo que expressa a ideia de selecionar
deliberadamente a alguém ou alguma coisa depois de considerar cuidadosamente as alternativas necessárias. Ou seja, não é qualquer eleição, não é qualquer escolha, é uma escolha cuidadosa, é uma escolha que é feita dentro de alternativas necessárias. Quando Deus escolhe, importante ressaltar, quando Deus escolhe, segundo a Bíblia, essa escolha não se torna absolutamente incondicional. Ou seja, o que isso quer dizer? Não é uma escolha para sempre, incondicional. Quando a gente fala, Deus nos ama incondicionalmente, ou seja, acima de tudo, sem explicação, sem motivo. Não, essa escolha divina tem motivo, tem explicação, tem propósito. Seguindo, Deus escolhe para um propósito, como a gente pode ver aqui no início. Glória a Deus. Só um minutinho para me encontrar dentre tantas coisas que eu anotei. Quando Deus escolhe, Ele escolhe para um propósito, cuidadosamente, por um motivo. Como a gente pode ver, Abraão. Quando Deus escolhe Abraão, Deus tem um motivo. Quando Deus escolhe Davi, Deus tem um motivo. Quando Deus escolhe Gideão, Deus tem um motivo. É para um propósito maior. É para um propósito da obra de Deus. Quando Deus te chamou por um motivo. Quando Deus me chamou por um motivo. Para atuar na obra de Deus. Um motivo, um propósito maior. Quando nós somos chamados para um propósito maior, isso é a eleição divina. A nossa eleição aqui da terra é totalmente diferente da eleição de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus te conhece, Deus me conhece. E Deus tem um plano para nós. É por isso que Ele nos escolheu. Amém? Então, dito isso, eleição é a escolha divina, que tem um propósito, que tem um motivo, que é cuidadosa na sua escolha, para um propósito maior. Amém? Nicolas, professor Nicolas, e o que é predestinação? Bom, vamos lá. Predestinação, segundo aqui mesmo onde nós estamos, vendo esse texto-tema, é uma consequência do chamado. Vamos ler aqui. Como também nos elegeu nele, em Deus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, ou seja, nos elegeu primeiro, e nos predestinou depois, para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, para Deus, segundo o beneplácito. Beneplácito significa boa vontade, segundo a sua boa vontade. Amém? O que nós podemos entender aqui do texto
é que eleição vem, segundo o texto, antes de predestinação. E a predestinação é uma consequência da nossa eleição. Vamos nos aprofundar nisso. Bom, por que precisamos estudar essa lição hoje? Essa lição de eleição e predestinação. Qual o motivo? Eleição e predestinação fazem parte da chamada soteriologia, que é o estudo da salvação dentro da teologia. O estudo da salvação é uma das coisas mais importantes que todo cristão precisa aprender. Porque diz respeito à nossa salvação. Então precisamos aprender e precisamos entender o que diz os textos bíblicos sobre salvação. Predestinação e eleição são um pouco mais complexos por causa de toda a discussão dentro do contexto histórico que nós tivemos até hoje. Olha só, que coisa. E achando por bem, o diretor da escola dominical da CPAD trouxe essa lição separada das bênçãos celestiais para nós discutirmos sobre isso, para nós debatermos sobre isso e aprendermos sobre isso. Então, eleição e predestinação, na grande alta que está tendo hoje, assim, segundo o comentarista da lição, de calvinismo, trouxe essa lição para a revista, para nós discutirmos sobre isso, na visão calvinista, na visão arminiana e na visão que nem é nenhuma e nem a outra, e está no meio das duas. Amém? Então são essas três coisas que iremos discutir nessa aula. Vou trazer mais detalhes para que você entenda, tá bom? Fique tranquilo, fique à vontade. Então, precisamos falar do livro, ótimo, ó, A Doutrina da Predestinação, tá vendo? É um livro do Severino Pedro da Silva, escrito em 1989, livro muito bom, que também é uma indicação do comentarista da lição, da CPAD. Eu li, fiz algumas marcações e é por isso que é a nota que eu trouxe hoje aqui para ler direto da fonte. Amém? E, obviamente, a Bíblia, claro, com várias marcações também, para a gente ler vários versículos, para a gente discorrer na Bíblia hoje, para não ter nenhum tipo de dúvida. E mesmo que haja alguma dúvida após essa lição, você pode falar aqui nos comentários. Fique à vontade, pode escrever que a gente vai responder você, tá bom? Então, livro dado, dica dada, vamos seguir. Objetivos da nossa lição. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Eu já dei uma pincelada nisso agora mesmo. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Verificar o contexto histórico teológico da interpretação de eleição e predestinação. Esse é o objetivo que eu trouxe para a sala de aula, que eu trouxe para essa aula, tá bom? Não vem na revista esse objetivo, mas eu trouxe para a gente se aprofundar ainda mais, tá bom? E 4, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. E como eu já disse, repetindo, a predestinação é uma consequência da eleição. As duas não são a mesma coisa. Eleição é escolha, predestinação é bênção e consequência da eleição. Tá certo? Vamos ver mais a fundo. Objetivo central da nossa aula: informar que Deus
soube de antemão, por meio da sua presciência, ou seja, do seu conhecimento de tudo e todos, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Ou seja, ninguém vai a Deus senão por Cristo. E em Cristo recebemos as nossas bênçãos celestiais, que estão contidas no capítulo tema dessa lição, em Efésios 1, do versículo 3 ao 12. Vamos entender o seguinte, falando sobre como aconteceu, aqui ó, objetivo 2, como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Vamos ver isso agora. Tem uma linha do tempo, como esse gráfico que eu fiz aqui para a gente entender. Quando a gente desenha, fica muito mais fácil. Então tem uma linha do tempo. Pense agora, imagine agora, que essa linha do tempo é o tempo do começo do mundo, do meio do mundo e do fim do mundo. Essa linha do tempo inteira é tudo isso. E pense que o começo do mundo, como diz a palavra do Senhor, começou quando Deus criou o dia e a noite. Ali começou e teve a origem o tempo. Então, Deus é o Criador do tempo. O Criador das horas é o homem. E esse tempo a gente chama na teologia de Cronos. Tempo Cronos. Tempo cronológico. Mas Deus, antes de criar o tempo, em que tempo estava? Olha só, que já começou a dar uma complicada. Olhe bem. Deus estava no tempo Kairos, que também é conhecido como o tempo de Deus. Então Deus criou o tempo, Cronos, mas ele estava no próprio tempo dele, que é o tempo da eternidade, que não tem tempo. Deus estava na eternidade quando criou o tempo. E ele enxerga o nosso tempo, o tempo cronológico, começo, o meio e o fim. Junto. Deus enxerga o tempo humano, tudo junto. Olha só que interessante. Então, quando a palavra de Deus diz, Paulo dizendo aos Efésios, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação do tempo cronológico. Quando Deus nos elegeu antes da criação do tempo cronológico, é disso que ele está falando. Antes de criar o mundo, antes de criar o tempo, Deus te escolheu. Me escolheu. Escolheu a humanidade para receber a salvação. Antes de criar o tempo, Deus escolheu. Bom, deu para entender certinho, né? Se Deus, agora vamos seguir com a nossa lição. E por onde iremos nessa aula? Bom, a gente começou com Efésios, como a gente consegue ver aqui eu criei esse mind map que fala, né, mapa mental, para a gente não se perder. Então a gente começou com Efésios e agora a gente está indo para as bênçãos celestiais. E são 6 bênçãos celestiais. 2 do Deus Pai, 2 do Deus Filho e 2 do Deus Espírito Santo. As bênçãos celestiais de Jesus Cristo e do Espírito Santo, a gente não vai entrar profundamente nessa aula, porque a aula são sobre as 2 bênçãos celestiais de Deus Pai.
mas a gente pode mencionar. As duas bênçãos do Espírito Santo é o selo e o penhor da herança. O que seria isso, Nicolas? Selo, quando nós temos fé e arrependimento, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Quando Cristo nos aceita. E o penhor da herança é o próprio Espírito Santo, que é o penhor da herança que está por vir, que é a vida eterna. Então, o próprio Espírito Santo, ele é o próprio penhor que nós temos para adquirir a vida eterna. Amém? E as duas bênçãos de Jesus Cristo, quais são? Redenção e remissão. Redenção é salvação. Quando a palavra diz redenção e a remissão dos nossos pecados, o que é a remissão? A remissão é o perdão. Então, Cristo veio, quais são as bênçãos de Jesus Cristo? É a salvação e o perdão dos pecados. Qual que é a bênção do Espírito Santo? Quando nós cremos e nos arrependemos, ele nos sela. E nós temos ele, o Espírito Santo, em nós, para adquirirmos a vida eterna. Como penhor da nossa herança, que é o céu, que é a vida eterna. E quais são as duas bênçãos de Deus? As duas bênçãos de Deus é a eleição e a predestinação. Eleição, antes de Deus criar o tempo, Deus escolheu. E quem atendeu a esse chamado, ele predestinou para sermos filhos de Deus. Em Cristo Jesus. A gente poderia parar essa aula já agora, que seria suficiente. Mas tem como aprofundar um pouco mais. Vamos lá? Bom, vamos falar de John Calvin, que é conhecido aqui no Brasil como João Calvino, e Jacob Arminius, que é conhecido aqui no Brasil também como Jacó Armínio. Os dois datam do século XIV e XV. Foram grandes teólogos da palavra do Senhor, importantes na reforma protestante. João Calvino ainda mais, porque ele estava mais próximo desse tempo da reforma. João Calvino, ele é de origem francesa, então ele nasceu na França e teve o seu ministério na França. E Jacó Armínio foi um grande pastor, um grande professor, que estudou na França as ideias de João Calvino. E depois ele foi e voltou para sua terra, a Holanda. Então, João Calvino holandês e João Calvino francês e Jacó Armínio holandês. Por que esses dois são os protagonistas dessa história, né? Que já perdura por anos, por décadas e, por que não, séculos, não é verdade? Então, quando surgiu a Reforma Protestante, por meio de Martinho Lutero, os reformadores concordavam em questões importantes dessa doutrina, como a justificação unicamente pela fé em Cristo. O justo viverá pela fé. Esse era o versículo tema e base para a reforma. Por meio da graça de Deus, eles acreditavam nisso. Todos os reformadores acreditavam nisso. Mas outras questões dividiam opiniões. E até hoje, ninguém concorda em tudo com todo mundo. E isso é normal. É completamente normal.
Agora, a gente precisa voltar para o contexto histórico deles, para a gente entender o porquê essas questões eram importantes para ele. Quais questões? A predestinação incondicional, que foi levantada por João Calvino, e a predestinação restrita, que foi levantada anos depois, após ele estudar as ideias de João Calvino, após ele estudar as ideias do humanista Dick, ele chegou na predestinação restrita. E a gente precisa entender por que isso era importante para eles e por que eles defendiam isso. Bom, vamos lá. Predestinação incondicional. Então, dito já quem era João Calvino acreditava que a eleição e a predestinação eram palavras sinônimas. E o que eu já deixei claro nessa aula, que não é bem assim. Não é a mesma palavra, não é o mesmo significado. São palavras relacionadas, mas não é a mesma palavra. Então, predestinação incondicional. João Calvino foi um grande teólogo, como eu já disse, importantíssimo para a Reforma, e uma das suas obras mais importantes foi a Institutas, que até hoje é muito conhecida. Então, como ele entendeu a predestinação nesse versículo de Efésios? Em outros 5 também, que é mencionado no Novo Testamento, porque a palavra predestinação aparece em 6 vezes no Novo Testamento. Para Calvino, o ponto principal da salvação da pessoa humana era a sua predestinação incondicional. Calvino, porém, recebeu as primeiras informações da predestinação incondicional por meio do teólogo Agostinho de Hipona, do século IV. Agostinho entendia que após a queda do homem no Jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles caíram, tiveram a queda e todos se perderam, a gente crê nisso também. Porém, Agostinho de Hipona acreditava que o homem perdeu o livre arbítrio nessa queda. E a gente vai entender que há problemas nessa afirmação. E que a predestinação é um decreto divino, segundo Calvino. E nas Institutas, obra do João Calvino, que ele escreveu, ele disse: chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual determinou em si mesmo o que ele quis que todo indivíduo racional, ou os anjos e os homens, viesse a ser. Porque eles não são criados, defendia Calvino, todos com o mesmo destino, mas para alguns é pré-ordenada a vida eterna e para outros a condenação eterna. Portanto, sendo criada cada criatura ou para a salvação ou para a perdição. Dizemos que é predestinação ou para a vida ou para a morte, segundo Calvino. Então, Calvino acreditava que uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque quem determinou essa salvação foi Deus, antes de criar o tempo, antes de criar o mundo. Então, segundo Calvino, Deus tendo criado o mundo, predestinou, porque para ele eleição e predestinação é basicamente a mesma palavra, e para ele entendia que, como entendia Agostinho de Hipona, ele acreditava que o homem não tinha liberdade para escolher, nem possibilidade de escolha, porque estava escravo do pecado. É certo que somos escravos do pecado,
mas somos escravos do pecado quando nós pecamos, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado. Então, após a queda, não houve a perda do livre-arbítrio. E a gente vai entender mais um pouco com a Bíblia, com referências bíblicas. Vamos ler bastante a Bíblia. Então, Calvino entendia que uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Quem determinou sua salvação foi Deus. Antes de você nascer, antes de criar o mundo, antes de criar o tempo, Deus criou pessoas para ser perdidas e pessoas para serem salvas. Só que há grandes problemas com essa afirmação. Então, a chamada predestinação incondicional, tem problemas nessa afirmação nas Institutas de João Calvino. E a gente vai ver o porquê, com base bíblica. Então, Calvino entendia assim: quando Deus escolheu as pessoas, escolheu certas pessoas. E isso vai de encontro com Deus não faz acepção de pessoas. Isso bate de frente direto com essa afirmação bíblica. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, como Deus pode escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser, sem antes, olha lá, que não conta a virtude da pessoa, não conta o mérito da pessoa ou fé da pessoa. Antes, é a soberana vontade de Deus. Cremos também que Deus é soberano, mas Ele dá a oportunidade para a salvação, e vamos ver o porquê isso na Bíblia. Amém? Então, bom, vamos lá. E a predestinação restrita, Nicolas? E o que é isso? É uma doutrina do arminianismo, que segundo essa doutrina, ao criar o mundo, Deus sabia quem seriam os que creram. Estes creram porque queriam, porque tinham livre-arbítrio para escolher. Jacó Armínio acreditava nessa possibilidade e é chamada essa possibilidade de predestinação restrita. Então, os discípulos desses dois homens de Deus começaram a criar uma divisão dentro da igreja. Isso no século XVI. Já no século XV mesmo, no século XVI, já aconteceu isso. E isso começou a levar a política e a religião para esse assunto, para essa questão. Porque a grande Europa estava seguindo as determinações de Calvino. Só que a Holanda estava numa crescente, indo pelos ideais de Armínio. E a Holanda, vendo que estava se separando da Europa, ela trouxe o Sínodo de Dort, né? que foi o julgamento das ideias de Calvino. Ele não estava mais vivo, mas esse julgamento foi feito com os discípulos de Calvino e os discípulos de Armínio, dentro dessa convenção. Foi uma espécie de reunião, como se fosse um lugar de julgamento, né, dentro da igreja da Holanda. Então, vendo as possibilidades de política exteriores, a Holanda preferiu ficar com
as ideias de Calvino sobre a predestinação incondicional. Em outras coisas, todos eram coerentes e concernentes com todas as coisas. Então, eles concordavam com as outras coisas. Mas nessa questão aqui, eles discordavam. Isso, os discípulos. Então, não houve uma briga entre Armínio e Calvino. Até porque eles não são da mesma época, né? Como você pode ver aí a data de vida dos dois, eles foram contemporâneos por 4 anos. Então, isso não, mesmo assim, não faz sentido. Então, o que aconteceu? As ideias de Armínio foram consideradas heresias. Mas depois de um certo tempo, em outros lugares do mundo, foi se aderindo. E hoje, as igrejas pentecostais se aproximam, não é a mesma coisa, se aproximam das ideias de Armínio, mas não completamente. Tem a própria ideia, tem a sua própria concepção, mas não é a mesma coisa. Até porque, como eu já disse, é normal discordar. O normal é não discordar de tudo, é discordar de tudo, o anormal. Mas o normal é discordar de um ponto ou 2. Isso é normal, tá bom? Isso acontece dentro da teologia. Porque a teologia é um estudo humano. É um estudo dos homens. Então, isso acontece mesmo. Então, vamos lá. A teologia da predestinação restrita acreditava que o homem tinha livre-arbítrio. Então, qual é a diferença? A principal diferença entre as duas? A predestinação incondicional cria que o homem não tinha livre-arbítrio. A predestinação restrita cria que o homem tinha livre-arbítrio. Porém, Armínio e os seus seguidores, eles exageravam nesse livre-arbítrio. Ou seja, a salvação é somente pelo livre-arbítrio. Ou seja, somente pela escolha. E a gente vai ver que não é bem assim. Então, não é um extremo de um e também não é um extremo de outro. Existe um caminho melhor. Existe um equilíbrio bíblico. E a gente vai entender com as passagens bíblicas sobre isso. E Armínio, ele criou, então ele era calvinista, Armínio, porque ele foi estudar em Genebra, estudou Calvino, se formou como calvinista. E ao retornar para a Holanda, ele teve um púlpito, ele teve uma igreja, ele teve grande nome, e ele começou a ser muito famoso na Holanda. E vendo isso, a igreja falou: olha, resolva esse ponto aqui, que esse rapaz aqui, esse humanista, Dick, e o sobrenome eu não sei falar, esse Dick aqui, esse rapaz, esse homem Dick, está dizendo que o homem sim tem livre-arbítrio. Então, eu preciso que você estude sobre isso e refute as ideias dele, porque as pessoas irão te escutar. Isso é a igreja da Holanda dizendo para Jacó Armínio. Jacó estudou as ideias de Dick e ele começou a ver que tinha base bíblica para isso. Então, ele começou a ter a sua própria concepção de predestinação. Então, ele foi deixando a predestinação incondicional que ele cria e foi aderindo à predestinação restrita, como ele mesmo disse. Então, dentro da faculdade onde Jacó Armínio estudava, ele tinha uma pessoa, um colega, vamos dizer assim, que era o Francisco Gomaro. E esse Francisco Gomaro, ele era muito calvinista ao extremo. E ele e Armínio tinham várias discussões, vários debates, né? Então,
Quando os discípulos de Armínio vieram depois, eles pegaram isso e começaram a combater contra o calvinismo. Só que essa briga era um pouco mais pessoal entre Armínio e Gomaro. Então eles tomaram as dores de seu mestre, vamos dizer assim. Mesmo que Armínio não quisesse isso, mesmo que Calvino não quisesse isso. E a gente pode entender que talvez Calvino incitasse isso para que a pregação da predestinação fosse anunciada sempre e fosse privilegiada sempre nas pregações, porque tem relato disso nas Institutas de Calvino. Bom, então a gente tem dois grupos: o grupo do João Calvino e o grupo do Jacó Armínio. Do grupo do João Calvino, seus discípulos foram chamados de calvinistas, e Jacó Armínio, o seu grupo foi chamado de arminianistas, né? Arminianos também. E qual é a principal diferença entre os dois, como já mencionamos, para nós entendermos esse ponto e seguir em frente? Os arminianos ensinam que Deus elegeu aqueles que previu que iriam aceitar a sua oferta de salvação, que creriam na mensagem do Evangelho e perseverariam na fé e na obediência até o fim, para explicar por que Deus previu antes da fundação do mundo a salvação daqueles que Ele predestinou. Certo? Os calvinistas, como já mencionamos, ensinavam e ensinam que a eleição de Deus não depende absolutamente do homem, ou seja, em nada, zero, mas unicamente da vontade, da graça e do poder soberano de Deus. Cremos na graça, cremos no poder soberano de Deus e cremos na vontade de Deus, mas também cremos que a salvação, e isso a nossa igreja crê, que a salvação é um projeto duo, ou seja, tanto do homem quanto de Deus. Cada um tem a sua parte dentro da salvação. É importante falarmos sobre isso. Cada um tem a sua parte sobre a salvação. Então não é Deus somente que escolhe. Há um motivo, há um propósito maior para isso. Deus escolhe cuidadosamente para um propósito maior. E como diz Paulo nas suas cartas, ele diz que Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. E a igreja é feita por membros. Então você faz parte do corpo da igreja, eu faço parte do corpo da igreja. E nesse corpo todos cooperam, todos trabalham para o funcionamento do corpo. Então, uma ação conjunta. Para que isso acontece? Para que sejamos edificados, como diz a palavra do Senhor, Paulo dizendo na sua carta, para sermos edificados, como uma construção, edificados. Então, o corpo está em funcionamento para a edificação do próprio corpo. Para quê? Para que cada um de nós venhamos a ser e chegar à estatura de varão perfeito, de homem perfeito, assim como Jesus foi. Então é um processo. Então não acreditamos tanto em Calvino, não acreditamos tanto em Armínio. Nós acreditamos no equilíbrio dos dois, no meio termo. Claro que a gente se aproxima um pouco mais de Armínio por conta do livre-arbítrio, porque nós acreditamos que existe livre-arbítrio. Como nós acreditamos que existe livre-arbítrio? Bom, vamos lá. Aqui é a predestinação condicional. Eu continuei fazendo esse gráfico, né? Esse mapa mental para a gente entender como os calvinistas enxergam a predestinação incondicional. Então aqui,
Existem as duas bênçãos de Deus, como eu mencionei antes, mas eles a consideram como eleição e predestinação como se fossem sinônimas, né? Então, por isso que está aqui uma do lado da outra, porque eles acreditam assim. E nas duas coisas, as duas são um chamado de Deus, que levam para a salvação. E é por isso que é tão importante a gente aprender sobre isso, porque é sobre salvação que a gente está falando aqui. É sobre a nossa vida com Deus, é sobre o nosso destino com Deus ou sem Deus. É muito importante a gente aprender sobre isso. Então, o porquê que não devemos enxergar essa doutrina assim? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Calvino fala que Deus não enxerga, igual está aqui, que Deus não enxerga a virtude, não leva em conta a virtude do homem, não leva em conta o mérito do homem ou a fé desse homem, mas é a soberana vontade de Deus que está atuando na vida desse homem, pela graça, pela bondade de Deus, pela soberana vontade de Deus. Então a gente crê que Deus já escolheu as pessoas para salvar e as pessoas para condenar. Já está escolhido. E uma vez salvo, sempre salvo. Você não vai perder a sua salvação, segundo Calvino. Mas Deus não faz acepção de pessoas. A gente pode entender isso em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e intemível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deus não age com parcialidade, não aceita suborno. Amem os estrangeiros. Deus está dizendo, não tem parcialidade, Ele não aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoas. Outro capítulo e versículo que diz que Deus não aceita, que Deus não faz acepção de pessoas. Atos, no capítulo 10, no versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras traduções, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Palavras de Pedro. Quando ele viu e foi na casa de Cornélio, e ele estava cético de que Cornélio receberia a palavra de Deus, que a família de Cornélio receberia a palavra de Deus, porque eles eram gentios. Mas quando ele viu a salvação chegando na vida de Cornélio, quando ele viu a salvação chegando na família de Cornélio, ele realmente percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. Também podemos ver isso em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11. Pois em Deus não há parcialidade. Em outras traduções, não há acepção de pessoas. O justo juízo de Deus é a epígrafe desse capítulo. O justo juízo de Deus. Deus tem uma justa justiça. Antes que o mundo existisse, Ele escolheu pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas, antes mesmo de oferecer a essas pessoas a oportunidade da sua salvação. Pense bem. Próximo capítulo e versículo, Tiago, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: mas, se tratarem os outros com acepção ou com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Ou seja, isso não é aceito por Deus e isso não é aceito nem pelos servos de Deus. Não se pode fazer, não se pode ter preconceito. Deus não tem preconceito. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós dizemos que Deus tem o seu amor incondicional,
nós vemos que esse amor é para todos. Quando vemos que Deus tem a bondade tal, que Ele dá a todos a oportunidade, vemos que existe sim o livre-arbítrio, que é o próximo tópico. Então, na predestinação restrita de Jacob Armínio, voltando um pouquinho para entender, e a gente ir para a nossa próxima visão. Devemos chegar a essa doutrina? Sim. Também não. As duas coisas são separadas para Armínio. Predestinação, eleição é eleição. A predestinação é uma bênção que leva à salvação. E a eleição é o chamado de Deus para a salvação. Só que isso depende exclusivamente da vontade humana. E a gente não vê assim. Porque antes da vontade humana, existe a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus. Antes da vontade humana, existe a graça. Antes da vontade humana, existe o dom de Deus. Então, ou seja, tudo que nós recebemos é dom de Deus. Se temos fé, a fé é dom de Deus. Temos a graça é dom de Deus e ela nos basta. Se temos o amor, é dom de Deus. Não temos nada em nós. Nós recebemos tudo de Deus. Então, com as coisas, com as dádivas, com os presentes que nós recebemos de Deus, que é a fé, que é o amor, que é a salvação, nós vemos se queremos ou não. Porém, existe alguma coisa, existe ainda além uma coisa, existe uma coisa além do que a nossa vontade humana, que é o convencimento do Espírito Santo. E isso é muito importante porque Jesus mesmo disse: quando eu enviar o Espírito Santo, ou seja, ele estava dizendo para os seus discípulos que quando ele enviaria o Espírito Santo, que era o outro Consolador, para que eles não ficassem a sós, Jesus disse, e ele quem? O Espírito Santo, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai convencer as pessoas do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então, mesmo que o homem não queira a salvação, o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer essa pessoa. Por isso que nós não estamos nesse caminho de Armínio e também não estamos no caminho de Calvino. Deus tem o poder de convencer essa pessoa. Por que se aumentou tanto esse dilema entre essas duas opiniões, interpretações bíblicas de Calvino, dos seguidores de Calvino e dos seguidores de Armínio? Porque na época começou a se discutir o problema do mal. Olha só que interessante, o problema do mal e o problema do livre-arbítrio. Falando sobre o problema do mal e do livre-arbítrio, existem algumas passagens bíblicas que falam sobre o livre-arbítrio. Calvino acreditava no que Agostinho de Hipona acreditava, que não existia o livre-arbítrio, que ele acabou após a queda. Mas vamos ler primeiro as passagens bíblicas e vamos falar sobre isso. Então, Gênesis capítulo 2, no versículo 16: E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, uma condição. Mas não coma da árvore do conhecimento do mal, porque no dia em que dela comer, uma condição. O homem não estava designado somente para comer da árvore
da vida, mas ele também poderia optar de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi isso que ele fez. Bom, mas seguidores de Calvino diz que acabou o livre-arbítrio após a queda, após o pecado. E podemos ver aqui em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Em que contexto estava isso aqui? Quando a oferta de Caim não foi aceita e a de Abel, o seu irmão, foi. Ele ficou bravo, ele ficou furioso, e ele quis e desejou matar o seu irmão. Então Deus, vendo isso, disse para ele: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, ou seja, condição, livre-arbítrio, oportunidade, escolha, se indica condição. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ou seja, não seja dominado pelo pecado. Faça o bem, Caim. Mas nós sabemos que Caim chamou seu irmão Abel ao campo e lá o assassinou. Então ele desejou cometer o pecado. Mas Deus o avisou antes. Deus deu a opção antes. Porque o homem tem um livre-arbítrio. Outra passagem que pode também se afirmar sobre o livre-arbítrio é a passagem aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, que diz assim: hoje convoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Isso dizendo Deus para o povo de Israel. Diante de vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, ou seja, oportunidade, escolha, a bênção e a maldição, oportunidade, coloquei diante de vocês. E para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Outra passagem sobre o livre-arbítrio, que está em Isaías 55, no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, livre-arbítrio, escolha. Deus dando a opção de escolha para o homem se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Outro capítulo, outra passagem sobre o livre-arbítrio. Glória a Deus. Mateus 7, no versículo 13. A porta estreita e a porta larga, palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ou seja, opção, a porta estreita e a porta larga. Qual que você quer entrar? Opção, livre-arbítrio, vontade. Então, a Bíblia está recheada desses capítulos, desses versículos. E isso também nas histórias dos homens e das mulheres
que foram escolhidas por Deus. Quando eles erravam, Deus lhes dava a oportunidade de reatarem a amizade com Deus. Outro capítulo e versículo, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As palavras de Jesus. Quem crer, ou seja, condição, quem quiser crer. Quem crer, quem o Espírito Santo convencer, quem ser convencido pelo Espírito Santo, quem fizer isso, será salvo. Mas quem não crer no Espírito Santo, na sua palavra, no seu convencimento, quem não crer em Jesus será condenado. Outra passagem sobre o livre-arbítrio é aquela quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Quem quiser. Quando Jesus prega fortemente para os 70, e Pedro fala: olha, Senhor, que palavra dura. E Jesus fala: se quiser ir embora, pode ir. Ninguém está te prendendo. Então, esses textos e essas histórias bíblicas nos afirmam que o homem, mesmo após a queda, tem livre arbítrio, ou seja, escolha. E que o projeto da salvação é duo. É eu e Deus dentro desse relacionamento para chegarmos na perseverança da salvação. E o problema do mal, que foi uma discussão que se levantou nessa época, e eles tinham que explicar por meio da predestinação e da eleição por que Deus não é mau e por que o homem tem ou não tem livre-arbítrio. Então, por isso que nessa época se levantou essas discussões, e até hoje tem essas discussões entre a Igreja do Senhor. Mas o importante é ressaltar que tanto os calvinistas quanto os arminianos precisam de Deus, precisam da salvação. Por mais que a gente crê diferente em pontos bíblicos, na interpretação bíblica, todos precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Bom, problema do mal. Existem versículos que apontam que Deus é o criador do mal, que Deus deu a origem ao mal. Só que isso é impensável, porque o mal tem origem. A gente pode começar perguntando nisso: o mal tem origem? Qual a origem do mal? Em Deus? Bom, tudo que Deus criou no Gênesis, ele viu que era bom e por isso que ele criou. Deus não criou o mal no Gênesis. Mas qual a origem do mal? Nos versículos bíblicos que eu irei ler, na minha tradução, já está mudado com a palavra certa, mas na sua tradução, que talvez seja a Almeida Corrigida ou a Almeida Fiel, ainda está com a palavra mal. E é por isso que naquele tempo eles começaram a levantar essa questão. Então, o problema do mal. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Em outras traduções, faço o mal. Mas
aqui na interpretação do contexto, é as desgraças. E a gente vai entender o porquê isso. Outra parte da Bíblia que foi usada para sustentar o problema do mal, que Deus é mau, e que a gente sabe que isso não é verdade. Amós, no capítulo 3, no versículo 6, quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? O povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Em outras traduções, ocorra algum mal na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Mas aqui na minha tradução já está correto. Desgraça. Ou seja, castigo. Outra passagem que fala sobre isso também é em Lamentações, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto, em outras traduções, o mal como as bênçãos? Aqui na minha tradução, como tanto as desgraças como as bênçãos. Mas aí já é respondido esse problema do mal. Versículo 39. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus próprios pecados? E o último versículo que eu separei sobre o problema do mal, que era um problema da época, e por isso que a gente está discutindo sobre isso, para a gente entender por que essas questões se levantaram e foram tão importantes na época, de Calvino e Armínio, e no século XVI. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então aqui, Deus criando o mal, mas, como já está respondido, o mal é gerado no próprio ser humano, por isso que ele será castigado para sempre. Se Deus é tão bom, por que o mal existe? Foi uma das perguntas que existiu naquela época, que se levantou e se comentou. Como lemos nesses versículos, a interpretação diz mal, mas a interpretação do contexto, a palavra diz em algumas traduções mal, mas em outras traduções desgraças, que é o mais correto. E a interpretação do contexto cita que a palavra mal refere-se ao castigo conforme o contexto, ou seja, Deus não cria ou criou o mal moral, isto é, o pecado. A palavra mal nesses textos são os castigos enviados por Deus para punir o mal moral, na verdade. Então, o mal moral é o pecado, que está em quem? Que está no homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que existe o mal? Ou seja, a desgraça. Porque existe o castigo para punir o homem que pratica o mal, o pecado, e que não se arrepende. O castigo de Deus gera o sofrimento, e esse sofrimento o homem entende que é o seu mal. Então, todos os sofrimentos que existem na Terra hoje, podemos dizer que é um castigo, que é a vontade de Deus. Podemos dizer que tudo que acontece no mundo teve antes uma prática do homem para o mal. E é por isso que a consequência foi o sofrimento ou o castigo de Deus. Mas
Mesmo que esse castigo venha, antes Deus avisa, para que o homem e a mulher mudem as suas atitudes, para que esse castigo não venha sobre eles. A Bíblia responsabiliza os anjos caídos e os homens pelo mal no mundo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ouça bem isso, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, punirá o mal para sempre. Foi essa passagem que eu li em Apocalipse. Punirá o mal para sempre. Bom, Nicolas, então vemos a doutrina da salvação na visão de João Calvino, a doutrina da salvação na visão de João Arínio, e qual delas devemos seguir? Nenhuma, nem a outra. Mas devemos entender que Deus dá a sua salvação para todos, e que Deus não gerou o mal, e que Deus não limitou, não tirou do homem o livre-arbítrio, e nem o pecado tirou do homem o livre-arbítrio, porque Deus é maior que o pecado, e o que Deus deu ao homem, o pecado não tira. Então devemos entender assim: predestinação condicional, o equilíbrio da Bíblia, o equilíbrio entre essas duas ideias, desses dois grandes teólogos e professores da palavra de Deus. Nenhuma nem a outra, mas o que a Bíblia nos ensina, esse que é o importante. Não o que o Calvino falou, não o que o Armínio falou, mas o que a palavra de Deus falou. É isso. Então, essa visão bíblica da Bíblia, somente Bíblia, é chamada de predestinação condicional. Mas aqui a predestinação é vista de outra maneira, olha bem. As bênçãos de Deus são duas, eleição e predestinação, mas a eleição vem primeiro, conforme o versículo de Efésios. Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou, está vendo? Nos predestinou para a salvação. Então, eleição é chamado, e predestinação, aqui, chamado em Jesus, para sermos predestinados para a salvação. E o que é essa predestinação? É o propósito do seu chamado, o propósito do meu chamado dentro do corpo de Cristo. Então Deus nos chamou para algo maior, Deus nos chamou para um propósito dentro do corpo, dentro da igreja. Quando Paulo fala dos dons celestiais da igreja, todos esses dons são para a edificação da igreja. Então a gente entende que Deus, conforme a Bíblia, conforme os textos bíblicos, conforme os contextos bíblicos, a Bíblia nos ensina que Deus nos chamou para uma obra da igreja. Então essa é a visão condicional. E a visão condicional também diz que nós podemos perder essa salvação. E essa versão condicional também diz que a salvação é para todos. Então nenhum nem outro. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim. Eu separei aqui o trecho do condicional aqui. Então, essa predestinação condicional engloba a igreja como um todo. Quando se refere a uma eleição individual ou pessoal, refere-se à chamada de Deus para um serviço para o todo. O chamado individual de Deus é para um serviço
coletivo. É uma eleição pessoal para o coletivo. E sendo assim, coletiva. Nos mostra que o grande alvo de Deus na predestinação é a chamada dos crentes dentro do tempo. O resultado desse chamado é a imagem de Cristo, moralmente. Então, como é isso? Em Efésios 1, capítulo 5, do versículo 5 e o versículo 11, dizem que a predestinação é para sermos a imagem de Cristo. Então, ou seja, a predestinação não é a perdição. A predestinação aqui é o chamado de Deus, é o propósito de Deus para sermos como Cristo. Quando Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo isso. É o trajeto que eu vou ter dentro desse caminho, desse chamado, para alcançar a salvação, como está aqui no gráfico. Então, Deus predestina a vida, Deus predestina para a vida, para a transformação da pessoa, para que sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo, para a santidade. Deus não predestina ninguém para a perdição sem uma oportunidade. Vou repetir. Deus não predestina ninguém para a perdição sem uma oportunidade. Então, é claro que há versões também, há divisões, subdivisões dentro do calvinismo que não é totalmente, que não partilha das mesmas ideias de Calvino e assim por diante. Há subdivisões na igreja toda do Senhor. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas o que nós precisamos entender é que todos nós precisamos da salvação de Jesus. Então, a nossa predestinação é por meio de Jesus. A nossa predestinação é por meio de Jesus para a nossa salvação. Este ato de nos escolher mediante nossa eleição, ou seja, o chamado de Deus, muito antes da fundação do mundo, quando estava nele o Filho. E isto pôde ser assim porque o Filho, antes do começo, já havia sido entregue para o mundo, como diz a palavra do Senhor, em aliança solene para a obra da redenção. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Então, a predestinação, o chamado antes da fundação do mundo, só foi possível porque Jesus se entregou antes da fundação do mundo. Olha só, que incrível, que incrível. Então, John Wesley partilhava dessa interpretação, mas não completamente. E muitos outros, também homens de Deus e mulheres de Deus, declaravam essa posição, mas não completamente, e sempre com uma ou outra objeção, que não é nenhum demérito. A Escritura diz-nos claramente o que é predestinação. É Deus designar de antemão para a salvação os crentes obedientes, não sem conhecer antes todas as obras deles, mas segundo sua presciência dessas obras desde a fundação do mundo. Isso, uma fala de John Wesley. O salmista Davi disse: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. Salmos de número 7, capítulo 12, 13, parte A. Então, é uma condição. Se o homem não se converter, mas se ele se converter, não há
Nada é preparado para esse homem, mas a perdição está preparada para quem não se converter. Quem não crer não será condenado. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Aqui em Jeremias, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. Aqui a palavra mal, mas também desgraça em outras traduções. Jeremias 18, 7 e 8. A gente pode ver isso na história de Jonas, quando Deus decide salvar Nínive. A gente pode ver isso na vida de Davi, quando Deus decide não matar Davi por causa do seu pecado. A gente vê isso na história lá em, se eu não me engano, em Números, as cidades de refúgio, que Deus prepara a cidade de refúgio para pessoas que mataram sem a intenção de matar, que elas possam fugir para lá e não ser vingadas do sangue da pessoa que ela matou. Então, há possibilidade sempre de salvação para todos. Todos os homens, de uma maneira ou de outra, são iluminados por Cristo. João 1 e 9. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos para mim. João 12, 32. Palavra de Jesus. Então, atrairei todos para mim. Então, o que a palavra nos ensina é que Deus atrairá a todos para Ele. Se essa pessoa resistir e não crer, não quiser, será condenada. Se essa pessoa quiser e aceitar, crer, se arrepender, se batizar, será salvo. Esta vontade soberana por parte de Deus opera de conformidade com o propósito de Deus pelo seu Espírito, o qual atua no tempo apropriado, no tempo de Deus, tendo em mira que, pela graça, obedeçam a essa vocação. Sejam gratuitamente justificados, sejam feitos filhos de Deus por adoção, sejam moldados segundo a imagem de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Andem piedosamente em boas obras e, finalmente, pela misericórdia de Deus, cheguem à bem-aventurança eterna, que é, portanto, o alvo desse propósito, o alvo dessa predestinação. Glória a Deus. Então, podemos entender aqui que Deus quer salvar a todos. E Deus não faz acepção de pessoas. E que nós temos o livre-arbítrio. E que a salvação é para todos. E que Deus não é mau. Muito pelo contrário, Deus é bom. E por Ele ser tão bom, Ele castiga o mal. E por Ele ser tão bom e misericordioso, Ele castigará o mal para sempre. Glória a Deus, aleluia. Próximo slide. A salvação é para todos. Vamos ler sobre isso. Passagens bíblicas que falam sobre isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer que todos os homens se salvem. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 11, 28. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mateus 10, 32. Mateus 11, 28, perdão. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem queira e for batizado será salvo. Lucas 3, 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 13:3, parte B. Se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 14:23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. João 1:7. E este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Todo. João 6:40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Todo é um sentido universal, mas olha só, a salvação é universal, mas não é universalista. O que é isso, Nicolas? Professor Nicolas. A salvação é universal, ou seja, é para todos, mas não é universalista, ou seja, nem todos vão se salvar. Ainda que seja para todos, nem todos irão se salvar. Última coisa que precisamos entender nessa aula, para nós terminarmos e fecharmos com chave de ouro. Um salvo pode se perder, é o que a gente chama de o desviado, aquele que se desviou do caminho de Deus. Calvino acredita que não, porque ele diz que ele diz em seu ensino, que uma vez salvo, sempre salvo. Mas a palavra, em Êxodo 32:33, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Salmo 69:28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Ezequiel 18:4, 24 e 26. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mateus 18:15 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E também temos a história do filho pródigo, que ele não quis mais ficar com o pai, se desviou, mas depois ele voltou e o pai o recebeu. Então o salvo pode se desviar, mas também pode voltar. Então creia nisso, creia nessa palavra, persevere até o fim se você estiver firme, e cuidado para que não caia, como diz a palavra do Senhor. Mas se você caiu, a palavra diz que você pode se levantar, porque Deus está de braços abertos para você, assim como aquele pai do filho pródigo estava para ele. Amém? A salvação é para todos, a salvação é graça, é dom, é amor, porque todas essas coisas são dádivas de Deus, não depende de nós. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Só Deus sabe. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque isso aqui é um relacionamento. É um relacionamento com Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe um like também, Deus vai te abençoar muito. Continue acompanhando as nossas aulas da nossa escola dominical, ainda que a gente não possa estar junto, a gente pode continuar aprendendo. Amém? Que Deus possa te abençoar e estar contigo na sua casa, com a sua família, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, que esse estudo te edifique, assim como edificou a mim agora. Jesus, continue falando conosco, continue fazendo a tua obra. Deus, o teu Santo Espírito continue confirmando a nossa salvação e nos encaminhando para Deus. Jesus Cristo, leva agora para o Pai todas as nossas necessidades. Nos advoga, Senhor Jesus, nos justifica. Precisamos do Senhor. Ainda que esses grandes homens, grandes professores, grandes teólogos passaram por essa terra, e seus grandes seguidores também. Ainda que existam homens e mulheres hoje que têm grande fala, grande conhecimento, grande sabedoria. Deus, todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da sua salvação. Todos nós queremos ser salvos por ti, Jesus. Aquele que entende que a sua salvação é viver contigo para sempre, Ele quer estar contigo para sempre. E assim eu quero, Jesus. E que os meus irmãos também queiram. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma a tua palavra. Confirma, Deus, esse estudo no coração e no conhecimento de cada um. Abrindo-nos o nosso conhecimento. Agora e sempre, Jesus, continue conosco. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, pelo superintendente Bernardo. Obrigado pelo diretor, pastor José Antônio de Oliveira. Muito obrigado, Pai, por todos os professores que me apoiaram, por todas as coisas que me fizeram até aqui. Deus, eu te agradeço por todo o apoio que eu recebi. Amém. Deus te abençoe.